Olá, aqui é Matheus Santana e cara, se prepara, porque eu reservei nesse vídeo aqui a melhor explicação que você vai ouvir sobre como reprogramar sua mente para mudar seus hábitos antigos e literalmente desbloquear todo o seu potencial. É sério, o que eu vou te mostrar aqui costuma virar a chave de pelo menos 90% das pessoas, então assiste com muita atenção. E para isso, eu vou me basear nos conhecimentos do autor e pesquisador Dr. Joe Dispenza. Então, bora começar. Antes de tudo, é necessário você entender que o ser humano é basicamente feito de hábitos. Hábitos esses que expõem quem realmente somos e quem seremos dali para frente. E olha só, o Dr. Joe explica que um hábito é um conjunto redundante de pensamentos, comportamentos e emoções automáticas e inconscientes, os quais são adquiridos através da repetição, ou seja, é quando você faz alguma coisa tantas vezes que o seu corpo passa a aprender a fazer aquilo melhor do que a sua mente. Muitas pessoas acordam pela manhã e a primeira coisa que elas fazem é começar a pensar nos seus problemas. E esses problemas são circuitos, memórias no cérebro, e cada uma dessas memórias estão conectadas a pessoas e coisas e a determinados momentos e lugares. Portanto, se o cérebro dessas pessoas é predominantemente um registro do passado, assim que elas começarem o dia, elas naturalmente já estarão pensando no passado. E assim, cada uma dessas memórias estão ligadas a uma emoção. Emoção essa que representa o resultado final de uma experiência passada. Então, no momento em que elas se lembram daquelas experiências problemáticas, de uma hora para outra elas passam a se sentir infelizes, tristes e angustiadas. Logo, se a pessoa já começa o dia em um estado completamente vinculado ao passado, o que vai acontecer é que o seu passado familiar, cedo ou tarde, vai se tornar seu futuro previsível. Isso significa que, se você continuar pensando no passado, você vai continuar criando exatamente a mesma vida que sempre teve. De forma geral, a vida de muitas pessoas é mais ou menos assim. Elas acordam pela manhã, pegam o celular, conferem o WhatsApp, os e-mails, o Instagram, e aí já aproveitam e tiram uma foto aleatória e postam, depois conferem as últimas notícias, e isso faz com que elas se sintam totalmente conectadas a tudo aquilo que é conhecido em suas vidas, o que as levam a entrar numa série de comportamentos habituais. Então elas saem da cama pelo mesmo lado, vão ao banheiro, tomam uma xícara de café, tomam um banho, escovam os dentes, se arrumam, dirigem para o trabalho pelo mesmo caminho, elas fazem as mesmas coisas, veem as mesmas pessoas, acionam as mesmas emoções de sempre, e isso se torna uma rotina que opera de forma automática. E a partir desse momento elas perdem a vontade própria para um programa que está operando a nível subconsciente. Por exemplo, quantas vezes no seu dia ou na sua semana você acaba fazendo certos comportamentos que não quer fazer, mas sente que precisa fazê-los e não consegue se segurar? Provavelmente vários. Esses comportamentos já se tornaram hábitos e por isso são tão difíceis de mudar. Mas eu quero te apresentar um método mais fácil e rápido para mudar esses hábitos de forma definitiva. É só clicar no primeiro link da descrição e assistir o vídeo que preparei para você lá. Bom, o Dr. Joe Dispenza diz que 95% de quem somos quando completamos 35 anos de idade é um conjunto memorizado de comportamentos, reações emocionais, hábitos inconscientes, crenças e percepções que funcionam como um programa instalado no computador. Então, com os 5% restantes que representam a mente consciente, uma pessoa pode dizer: eu quero ser feliz, eu quero ser livre, eu quero ser saudável, mas o corpo dela está com um programa totalmente diferente. Então a pergunta que fica é: como conseguir mudar aquilo que você quer na sua vida, tendo em vista essa condição que acabei de explicar? Bom, para isso, ele diz que é necessário que você vá além da mente analítica, porque o que separa a mente consciente da mente subconsciente é a mente analítica. E é aí que entra a meditação, porque você pode aprender através da prática a entrar num estado onde as ondas cerebrais ficam mais reduzidas e sua mente mais sugestionável. E quando isso acontece, é como se você entrasse diretamente no sistema operacional do computador. E uma vez lá dentro, você consegue ter acesso total ao que deseja programar e assim meio que controlar sua mente. O problema é que a maioria das pessoas preferem esperar passar por uma crise, um trauma, uma perda ou até uma doença para só aí decidir mudar. Mas não seja assim, não espere. Porque é melhor decidir mudar enquanto estiver num estado de alegria e inspiração do que num estado de dor e sofrimento. Porque muitas pessoas não conseguem superar esses traumas, e o motivo é o seguinte: o Dr. Joe diz que quanto mais forte for a reação emocional que você tiver diante de algum acontecimento na sua vida, e quanto maior o quociente emocional, mais você vai prestar atenção na causa. E no momento que o cérebro coloca toda a atenção na causa, ele faz um registro instantâneo. Isso é chamado de memória. E memórias de longo prazo são criadas a partir de experiências altamente emocionais. Experiências que criam uma reação química dentro de você. É por isso que é tão difícil controlar uma reação emocional, como a raiva, por exemplo.
Acontece que, se você permitir que essa reação emocional dure por horas ou dias, isso vai passar a ser caracterizado como humor. Por exemplo, se você perguntar para alguém que parece estar de bom humor o porquê ela está naquele estado, geralmente ela vai justificar com várias coisas boas que aconteceram na vida dela nos últimos dias. E por esses acontecimentos terem sido tão impactantes, ela conseguiu carregar aquela reação emocional por vários dias. Agora, se você mantém uma mesma reação emocional por semanas ou meses, isso é caracterizado como temperamento. E se mantiver a mesma reação emocional por anos a fio, isso vai ser caracterizado como traços de personalidade. Então, o foco do trabalho a ser feito por você deve estar em aprender a como diminuir esse período de reação emocional. O problema é que, quando as pessoas passam por um evento traumático, elas continuam se lembrando daquilo com uma certa frequência, já que as emoções desencadeadas pelos hormônios do estresse e o seu instinto de sobrevivência não querem que você se esqueça daquele evento, e o motivo é totalmente compreensível. Eles querem que você esteja preparado caso aquilo aconteça novamente. Agora, a triste realidade é que a maioria das pessoas gasta cerca de 70% da sua vida estressada e vivendo no modo sobrevivência. Ou seja, elas estão sempre antecipando o pior cenário possível com base em experiências passadas e sentindo todas aquelas emoções negativas, o que significa que elas estão condicionando seus corpos a permanecerem em um estado de medo. E de tanto fazer isso ao longo do tempo, eventualmente o corpo vai assumir o controle total e te fará sentir um ataque de pânico de uma hora para outra que você nem vai fazer ideia de onde veio, porque esse programa em questão foi instalado a nível subconsciente através da repetição. Muitas vezes a pessoa está nessa situação por conta de um evento que aconteceu há 10 ou 20 anos atrás, e desde então ela não conseguiu superar isso do ponto de vista biológico. E o problema é que as emoções causadas por aquele evento tendem a trazer uma onda de energia para o cérebro e para o corpo que faz com que as pessoas fiquem viciadas nelas. E como consequência disso, elas passam a usar seus problemas e condições para reafirmar suas limitações e saciar aquele vício em emoções negativas. Então, toda vez que uma pessoa lembra daquele evento traumático, ocorre tanto no cérebro quanto no corpo as mesmas reações químicas produzidas durante aquele evento, porque essa lembrança aciona e conecta os mesmos circuitos cerebrais responsáveis por enviar aquelas emoções para o corpo. E a relevância por trás disso, segundo o Dr. Joe, é que, pelo fato do seu corpo ser a mente inconsciente, ele não sabe diferenciar se aquelas emoções estão sendo criadas a partir de um evento que de fato está acontecendo ou se é algo que está apenas sendo imaginado. Então, se você não para de pensar naquilo, o seu corpo vai acreditar que você está passando por aquele mesmo evento 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano. E quando essas emoções influenciam certos pensamentos e esses pensamentos criam as mesmas emoções, o estado natural da pessoa passa a ser totalmente vinculado ao passado. E aí a parte mais difícil, quando o assunto é mudar tudo isso, é não fazer as mesmas escolhas que você fez no dia anterior. E no momento em que decidir fazer escolhas diferentes, se prepare, porque vai ser muito desconfortável. Isso porque nós tendemos a continuar disparando e conectando aqueles circuitos cerebrais, e por consequência eles vão ficando cada vez mais conectados, de maneira que quando você tiver um pequeno pensamento, o programa já passe a ser executado. Mas não é só o pensamento, é principalmente a emoção que acompanha esse pensamento que aciona o programa. Então, se você tiver um pensamento de medo, você vai se sentir ansioso. E no momento que isso acontece, o seu cérebro checa seu corpo e vê que suas mãos estão suando, seus batimentos cardíacos estão altos, e ele chega à conclusão de que você de fato está bem ansioso. E aí, como consequência disso, você vai começar a ter pensamentos que correspondam à maneira que você está se sentindo. E dessa forma, a redundância desse ciclo condiciona o corpo a se tornar a mente. Então, quando chega a hora de mudar e a pessoa toma essa decisão, ela faz uma escolha diferente e percebe que não está se sentindo da mesma forma que antes. Na verdade, ela percebe que está se sentindo melhor. Só que aí o corpo tenta reverter isso dizendo: você já tem esse comportamento há décadas. Você vai mesmo simplesmente parar de se sentir culpado, derrotado e com medo? Você vai mesmo parar de reclamar, de se vitimizar ou de procurar culpados para os seus problemas? O corpo não gosta do desconhecido, é por isso que ele tem essa relutância e vai fazer de tudo para voltar para um território familiar. Por exemplo, ele vai influenciar a mente a te dizer coisas como: começa na segunda-feira que vem, as pessoas estão certas, você não vai conseguir mudar, isso não vai funcionar com você, sua situação é diferente.
E no momento em que você assume aquele pensamento como verdade, ele vai se certificar de te fazer tomar a mesma decisão que antes, criando o mesmo comportamento que antes, produzindo assim a mesma experiência e, consequentemente, a mesma emoção que antes. E aí, quando você menos esperar, vai se ver preso de novo naquele ciclo vicioso. Quando o corpo é condicionado a passar de seguidor para líder, uma vez que a pessoa faz uma escolha que vai levá-la para algo desconhecido, ela vai preferir se sentir culpada e injustiçada, porque pelo menos isso ela vai conseguir prever. No fundo, as pessoas têm medo do futuro porque é algo desconhecido e que elas não conseguem prever. Mas o Dr. Joe explica que a única forma de se prever o futuro é criando ele, não a partir do conhecido, mas do desconhecido. E você começa a criar esse futuro através do ato de simplesmente imaginá-lo com todos os detalhes, imaginando como você vai estar agindo no futuro e quais sensações você vai estar sentindo. E se você estiver realmente num profundo estado de presença nesse momento, o seu cérebro não vai conseguir distinguir o que é real e o que está sendo imaginado. E por causa disso, você começa a instalar um novo programa no seu cérebro para que ele acredite que aquele evento que você imaginou já aconteceu. E aí o cérebro deixa de ser um registro do passado e passa a ser um mapa do futuro, que pode inclusive te levar a agir como uma pessoa mais feliz se assim tiver imaginado. Mas segundo o Dr. Joe, a parte mais importante e difícil é ensinar seu corpo a sentir uma emoção antes de algo acontecer. Porque todo mundo é programado para ser reativo ao que acontece do lado de fora, para que só aí a gente possa corresponder com o que sentimos do lado de dentro. Então ele diz que você não pode esperar ser bem-sucedido para se sentir empoderado e autoconfiante. Você não pode esperar se envolver num relacionamento perfeito para se sentir amado. Você precisa inverter essa ordem. Porque quando a gente se sente bem do lado de dentro, a gente passa não só a prestar mais atenção na causa, como também começamos a atrair cada vez mais daquilo que provoca esse sentimento. E dessa forma você é capaz de literalmente criar a sua própria realidade e não ser mais vítima dos eventos que acontecerem na sua vida. Bom, e se você gostou desse vídeo, eu recomendo você assistir esse aqui também, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Um forte abraço e até a próxima.